Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu estou aqui para contar algumas, como eu posso dizer, algumas historinhas fictícias de terror. Se tiverem medo de coisas de terror, eu vou tentar ser o mais leve possível, mas se tiverem medo de coisas fictícias e essas coisas, por favor não vejam que eu não quero ter nenhum fã meu com medo, ok? Beijos! Então, bora começar o vídeo. Então, gente, Ah, hoje eu estava a voltar de escola, né? Normal. Como todas as outras pessoas. Para ir almoçar. Mas como eu não tinha mais aulas, eu estava bem tranquila. E cansada também. Então, eu estava a voltar para casa, estava um dia bem chuvoso. Mas eu só enganarei, né? Estamos em novembro. Lógico que ia estar chuvoso. Então, estava a voltar para casa, eu cheguei a casa, comi essas coisas, troquei de roupa, pronto, super normal. Até que a minha mãe sai. Normal, fico alguns minutos em casa sozinha, bem normal. Depois de algum tempo a minha tia chega. Eu assusto-me com a porta a bater, mas tranquilo. Então, quando ela chega, ela vai falar ao telefone lá para a outra ponta da casa. Eu fico bem tranquila no quarto. Estava a fazer algumas coisas. Estava a jogar, se eu me lembro. Do nada, eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindo do teto. Só que os barulhos não faziam sentido, porque eu moro no último andar do meu prédio, então não fazia sentido ter barulhos lá em cima, sendo que ninguém morava lá. Eu fiquei com medo, mas pronto. Decidi ignorar o barulho, mas o barulho ficava cada vez mais alto. E eu comecei a ficar aterrorizada. Mas eu só ignorei e continuei a minha vida normal. Mas até que os barulhos continuavam. E até que o barulho parou por alguns segundos. 30 segundos, mais ou menos. Aproximadamente. Mas o barulho voltou. Mais forte. Com alguns barulhos. Parecia arrastar cadeiras. Eu não sei. E bem em cima de mim. Eu entrei em choque. Eu estava apavorada. Comecei-me a tremer toda. Eu só não comecei aos berros porque né, não era muito necessário. Porque eu nem sabia o que era. Podia ser vento, podia ser tipo canos. Eu não sabia. Só que não era muito normal aquilo mudar. Eu estava já com medo. Mas eu estava a tentar ficar normal. Então, eu decidi descer para ir falar com alguém. Decidi ir falar com o porteiro. O porteiro me disse que lá em cima não morava ninguém desde 2023. Porque houve um incidente em 2023 porque morava lá um senhor já de idade, mais ou menos de idade, 50 e tal anos para cima. E esse senhor, ele não era muita boa pessoa. Então, um dia, ele fez uma pessoa muito má. Ele era um chefe de uma empresa muito boa e muita gente trabalhava lá. Um dia, uma pessoa decidiu ir à casa de banho e ficou lá bastante tempo porque essa pessoa, pronto, estava com alguns problemas. E o homem, e o senhor, que era tão maldoso, que simplesmente decidiu despedir a pessoa só por causa daquele incidente. Então a pessoa ficou bem triste, mas foi para casa. E nunca mais soube dessa pessoa que foi demitida. Mas pronto, ela deve ter mudado de país ou mudado de cidade para procurar um emprego novo, né? Então, isso mesmo. E depois de alguns anos, 2 anos se eu não me engano, o senhor estava a morar aqui em cima, nós ainda não estávamos cá. Então ele foi arranjar uma coisa no telhado e simplesmente veio um vento e ele caiu. E estava lá muita gente a passar, mas ninguém conseguiu ver. Então ele caiu, tentaram o levar para o hospital. Quando chegou lá, os médicos disseram que já não tinha mais volta a dar. Então,
Pronto, essa foi a história que o porteiro contou-me. E eu achei bem apavorosa. Então, né? Eu voltei para cima. E o barulho cada vez ficava mais alto. E do nada, eu só pensei: e se a alma do senhor estiver atrás de mim? E eu já fiquei com medo. Uma voz simplesmente, uma hora depois, 1 hora ou 2, se eu não me engano, 2 horas. 2 horas depois, simplesmente eu ouço alguém a falar em cima de mim. Eu fiquei de muito medo, comecei-me a tremer e fui a correr para a outra ponta da casa para ver se o barulho continuava lá. E pelos vistos, também continuava. Então, nós ficámos com bastante medo. Então eu decidi olhar na janela. E ninguém estava a fazer obras ou nem sequer havia prédios. Prédios não. Canos ao lado. Ou prédios também que podia estar alguém a fazer barulho. Ninguém. E eu já comecei a suspeitar. Já que não é muito normal. Mas ficou mais estranho quando eu ouvi 2 passos ao mesmo tempo. Como se fosse uma vassoura e passos de pessoa. Eu já comecei a ficar aterrador. E já começou a ficar aterrador. Minha alma saiu do corpo e voltou a entrar. E depois desse dia, quando já era de noite, bem, eram para aí da manhã, o barulho simplesmente voltou, ficou por 1 hora e depois foi embora. Então, isso aterrou muito. Mas hoje em dia já ninguém ouve o barulho, porque já foi construído prédios ao lado, canos e bastante coisa. E muitas das vezes ou são obras, ou são pessoas a fazer barulho ao lado, ou são canos. Já não é essa lenda que todo mundo falava do prédio. Próxima história. Espero que gostem. Então, era uma vez, essa tem a ver com Roblox. Era uma vez uma bebê chamada Clara. Ela adorava cavalos, pôneis, de desenhos até. Ela adorava cavalos, pôneis, tudo. E ela também amava o campo. Sim, o campo. Ela gostava de interagir com os animais, conhecia quase todas as espécies de folhas, adorava passar tardes no campo a explorar. Então, um certo dia ela teve de se mudar para a cidade, infelizmente, porque a vida no campo já não estava muito fácil. Os recursos estavam-se a esgotar e eles tinham de mudar para cidades por outros motivos, como o trabalho, dinheiro e essas coisas. E a menina ficou bem decepcionada, coitada. Ela só tinha 5 aninhos. Então, quando ela se mudou para lá, ela ficou bem triste, mas foi-se acostumando à vida na cidade. Quando ela tinha alguns anos depois, ela já era mais velha, tinha 11 anos, passou bastante tempo e ela já se tinha acostumado a morar na cidade. Então, um dia, era aniversário dela e ela estava muito feliz. Ela ia completar os seus 12 anos. O pai e a mãe, já que já tinham um emprego muito bom, resolveram dar-lhe um telefone. E ela adorou. Ela passava quase todos os dias com o telefone e ela meteu uma capa bem fofinha e engraçada com alguns póneis. Já que isso foi sempre o amor dela quando ela era criança e continua a ser. Então, um certo dia, ela estava a falar com uma amiga na escola e a amiga apresentou-lhe o Roblox. Ela mostrou que era uma aplicação e até dava para criar jogos de póneis e também existia jogos de póneis. E ela ficou encantada. Ela adorou a ideia e instalou. Fez da sua conta. A conta dela chamava-se Clá Pônei. Não era um nome muito bom, mas já que era a primeira vez dela no Roblox, até que pronto.
Então, depois dela criar essa conta, ela já foi direto à procura de um jogo de póneis. Ou de campo, ou de hortas. Ela amava. Então, ela procurou e encontrou. Mas quando ela entrou no jogo, ela ainda era uma bacon. E ela não tinha skin. E muitas pessoas começaram a gozar com ela. E ela até que se apresentou disse que ela gostava de póneis, de hortas e essas coisas. E as pessoas começaram a gozar com ela. Diziam que póneis não existiam. Que ela já não era bebezinha nenhuma para gostar de póneis. E isso também acontecia na escola. Na escola, a menina sofria bullying. Por causa do seu gosto e dela ter vindo do campo. Isso afetava muito o cérebro dela e ela às vezes até ficava bem triste e nem se conseguia concentrar nas aulas. As notas dela começaram a descer e o amor dela pelos póneis já não existia quase. Ela foi mudada. Agora ela estava diferente. Mais calada, notas más, estilo mudado. Então, os pais resolveram metê-la numa psicóloga para ver o que é que se passava, para ver se ela estava bem. E a psicóloga disse que, por todo o bullying que ela sofreu, ela envolveu um grande trauma. Então ela não ia mudar tão cedo. O problema só podia ser melhorado se ela viesse à psicóloga quase todos os dias da semana e mudasse de escola. Ela mudou de escola e fez o que a psicóloga mandou. Mas mesmo assim ela continuava diferente. Então, um dia num jogo, ela descobriu como criar jogos. E ela criou um jogo. Como ela sabia o nick e os personagens das pessoas que gozaram com ela escreveu e anotou. Até decorou. Então, ela meteu no jogo montes de ponezinhos muito fofinhos para homenagear o gosto dela. Mas não era só isso. Tinha um pônei diferente, preto e vermelho, com um chifre. E estava lá o nome de uma pessoa que fez muito mal para ela. A seguir vinha outro pônei. Esse pônei era diferenciado, também preto, com bastantes coisas más, e a fazer mal com outros pôneis. E os pôneis que eram pretos e diferenciados, com os nomes das pessoas que faziam bullying com ela, estavam a sofrer. Se vocês me entendem. Estavam a sofrer gozação pela própria menina que sofreu. Então isso foi mais uma história para eles aprenderem que o mundo dá voltas. E depois desse jogo, os amigos dela, as amigas que eram poucas, disseram-lhe que o jogo não era exagerado, foi bem feito ter feito aquele jogo. Até que um dia, os amigos, entre aspas, dela, entraram em contacto, a dizer para ela pegar o jogo. Mas ela recusou-se e bloqueou as pessoas. Isto é uma história para dizer-vos. Esta história não é bem de terror. É mais para dizer-vos que vocês nunca devem desistir. Mesmo que sofrerem, a pessoa também vai sofrer. Se vocês forem fortes e não mostrarem que são fracos, tudo vai melhorar. Porque quanto mais vocês mostrarem que são fracos, vocês vão ficar vulneráveis. Então tentem não ficar fracos. Conversem com pessoas mais velhas, pais, professores, psicólogos e tudo vai se resolver a partir daí. Sempre conta para alguém se tiver a contar alguma coisa. Então, essa foi a história. A última história foi até que bem gira. Olha, tudo isto é fictício, ok, gente? Não se preocupem, tá? Nada disso é real, é tudo fictício. Então, gente, eu vou começar um quadro aqui no meu canal que é de ou histórias aterradoras ou histórias normais. Eu vou fazer histórias aterradoras e histórias normais, ok?
Então, beijos! Adoro vocês! Beijos e abraços!